o caso da mulher que começou a dormir com o próprio filho para curar ele da homossexualidade. O ano era 1940 em Nova York e a Barbara Bakeland vivia uma vida bem confortável. Ela era casada com Brooks Bakeland, um herdeiro milionário da família do inventor do plástico. Ela vivia como uma socialite na época, ela era muito bonita e já tinha sido até modelo para revistas conceituadas como a Vogue. Só que a Bárbara tinha um passado bem conturbado. O pai dela tinha tirado a própria vida em 1932 porque não aguentou a falência. E ela era uma pessoa muito instável mentalmente e muito difícil de lidar, além do fato de que ela bebia muito. No final de 1945, a Bárbara deu à luz ao seu primeiro e único filho com Brooks. O bebê se chamava Anthony Bakeland e era chamado pela família como Tony. Em 1967, quando Anthony tinha 20 anos, ele se descobriu homossexual e começou um relacionamento com um homem. A Bárbara ficou horrorizada com o fato do filho ser gay e não aceitava isso de jeito nenhum. Ela começou a contratar garotas de programa e forçava o filho dela a ter relações com as mulheres. Tempos depois, a Bárbara convenceu uma amiga espanhola que tinha uma condição financeira difícil a deixar a filha dela chamada Sylvie e morar na casa deles. Essa garota começou a morar com os Brookland e prestava serviços domésticos para eles. Mas a intenção da Bárbara era que as pessoas de fora pensassem que a Sylvie morava lá porque era namorada do Anthony. Só que esse tiro saiu pela culatra, porque de tanto incluir a Sylvie na vida da família, ela acabou realmente tendo um caso. Só que com o marido da Bárbara. O Brooks então se divorciou da Bárbara e se casou com a Sylvie, com quem posteriormente teve outros filhos. Depois do divórcio, o ex-marido continuou mantendo a vida da Bárbara e do Anthony financeiramente. Só que no ponto de vista da Bárbara, ela ainda tinha um problema, o filho gay. Além disso, o Anthony também era portador de esquizofrenia, mas por conta do status da família, ele nunca foi tratado. Ele era extremamente agressivo, tinha surtos psicóticos e ameaçava a mãe dele várias vezes. Só que na cabeça da Bárbara, esse comportamento era fruto da doença gay que seu filho portava. Durante o casamento da Bárbara com Brooks, ela também foi infiel várias vezes, e os seus amantes sempre elogiavam como ela era boa na cama. Foi aí que ela chegou na conclusão de que se ela dormisse com Anthony e fizesse do melhor jeito que ela sabia fazer, ele se tornaria homem e se curaria de ser gay. A Bárbara então começou a forçar relações com o filho dela constantemente, e ela tentava ter uma vida de casal com ele para ver se ele começava a gostar de mulher. Só que esse plano obviamente não deu certo e a saúde mental do Anthony, que já não era boa, se tornou pior. O Anthony não conseguia mais lidar com a mãe dele e ele começou a achar que a única solução era matar ela. Foi assim que no dia 17 de setembro de 1972, o Anthony pegou uma faca de cozinha e matou a mãe dele. Ao chegar na cena do crime, a polícia encontrou o Anthony ainda com a faca na mão, pedindo comida chinesa pelo telefone. O Anthony foi enviado para um hospital psiquiátrico no Reino Unido. Só que a avó dele moveu esforços para tirar ele do hospital. A avó amava ele e acreditava que com a ajuda dela, ele teria uma vida feliz e normal. Por outro lado, o pai dele, Brooks, foi contra essa ideia e disse que o filho deveria estar preso. Mesmo assim, Anthony foi liberado pelo hospital psiquiátrico e passou a morar com a avó. 6 dias depois de começar a morar com a avó, o Anthony discutiu com ela. No mesmo instante, ele foi para a cozinha, pegou uma faca e golpeou a avó 8 vezes. Quando os policiais chegaram, ele reclamou que a bagunça de sangue foi porque ela não apagou tão facilmente quanto a mãe. Anthony foi preso e dessa vez condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Semanas depois de ser preso, Anthony foi encontrado sem vida dentro da cela. A morte dele foi abafada pela mídia e até hoje não se sabe se ele mesmo fez isso ou se outra pessoa fez isso. O que um homem não faz pra impressionar uma garota? Você me marcaram nesse vídeo aqui de 2 amigos que queriam impressionar umas garotas e para isso decidiram tacar uma garrafa de vidro na cabeça do outro. Só que isso obviamente não deu nada certo. O vídeo já começa com esses 2 amigos ali, um tá com a garrafa de vidro na mão e o outro tá agachado ali só esperando a garrafada. E esse vídeo aqui era pra ser uma espécie de desafio que na verdade era pra impressionar umas meninas que você pode observar no fundo do vídeo. Só que obviamente que esse desafio não deu nada certo, já que no momento que ele atingiu a garrafa na cabeça do outro, ele desmaiou na mesma hora, o que fez que seu amigo ficasse bem preocupado ali, tentando acordá-lo de toda maneira possível. Já as meninas que ele tentaram impressionar fazendo isso realmente ficaram impressionadas, mas com a idiotice que esses 2 fizeram. Todo esse vídeo aqui foi gravado na Rússia e não se sabe o que acontece depois do vídeo, já que basicamente foi gravado por um dos amigos. Então não tem como saber se o garoto tá bem ou não depois disso, sabe? O que a gente pode tirar de lição desse vídeo é que você não precisa usar garrafa de vidros para impressionar uma garota e muito menos tacar na cabeça do seu amigo. Desmitificando vídeos. Você me marcaram no vídeo desse garoto que ele tá com a orelha cortada na For You do TikTok. E obviamente eu vou colocar censura pra evitar qualquer tipo de problemas aqui. Mas o vídeo dele acabou viralizando muito, onde mostra esse moleque aqui andando no meio da rua com a orelha pendurada e com muito líquido vermelho em volta. Então assim, tinha muita gente nos comentários que ficaram preocupados com ele pra saber o que aconteceu. Tinha até gente perguntando sobre o vídeo original, tá? E bom, o que muita gente não sabe é que isso aqui se trata de maquiagem. O perfil original, que é esse daqui, ele mostra outras partes do vídeo, onde dá pra ver claramente
basicamente ele sendo maquiado por um profissional. Ele tá usando aquele tipo de maquiagem super realista, quando você olha de primeira, você pensa que ele sofreu algum tipo de acidente ou até mesmo foi cortado por alguém. Então muita gente que se deparou com esse vídeo na For You ficou muito agoniado pelo que viu. E como eu disse, o vídeo acabou viralizando muito e hoje tá com 3 milhões de visualização. Então se caso você queira ver a postagem original, eu vou deixar aqui no museu publicado, você entra no meu perfil e você pode acessar esse vídeo aqui, tá? Então fiquem tranquilos que aquilo dali é apenas maquiagem. Apesar de ter bastante conteúdo gore aqui na For You no TikTok, não é o caso desse vídeo. Explicando um contexto bizarro da Sister Hong. Recentemente um cara decidiu se fantasiar de mulher e ele meio que gravava momentos íntimos dele com outras pessoas. Ao todo foram mais de 1000 caras fazendo o conteúdo mais 18 com a Sister Hong. E todos esses homens estavam sendo gravados sem permissão, obviamente. A Sister Hong é um cara de 38 anos que se veste de mulher e atraía alguns homens para um encontro. Ela falava que era uma mulher casada e seu marido tinha ido viajar. O problema é que quando os caras chegavam lá, percebiam que ele não era exatamente uma mulher. Era um homem fantasiado de mulher, sabe? Tipo, a maioria deve ter pensado, já que eu tô aqui, né? Por que não? Ao todo foram mais de 1.600 homens e tinha até alguns caras que iam lá e voltavam pra fazer de novo. A grande confusão começou quando as esposas que tiveram acesso a essas lives perceberam que os seus maridos estavam fazendo parte desse tipo de vídeo. E bom, quando você pesquisa, sei lá, Sister Hong na internet, vai aparecer vários vídeos vazados, principalmente na plataforma com X. E muitas pessoas ficaram se perguntando por que a Sister Hong foi presa só porque estava se relacionando com outros homens. O problema não tá aí, o problema tá porque ela tava gravando as pessoas sem permissão. E outra coisa é que essas lives que ela fazia, ela basicamente vendia para umas pessoas no grupo privado, fazendo meio que um mercado disso, sabe? Desmitificando vídeos. Gamma Jack. Threat level 7. O Gamma Jack é o herói que ficou conhecido como Capitão Pátria da Pixar, devido à sua personalidade narcisista e megalomaníaca. Além dele ser um dos super-heróis mais poderosos do universo dos Incríveis, e com certeza você deve ter se deparado com esses edits que estão viralizando aqui no TikTok, que vai aparecer ali o Gamma Jack em muito desses edits. E normalmente esses edits são atrelados com uma cena do Senhor Incrível que ele invade o banco de dados da NSA e vê todos os super-heróis que foram eliminados por aquele robô criado pelo Síndrome. E um desses heróis eliminados é o próprio Gamma Jack. Esse super-herói está sendo comparado ao Capitão Pátria do The Boys, e quem viu a série sabe que o Capitão Pátria tem uma personalidade bem problemática. Aí você vai entender o motivo dessa comparação. Na internet, o material bônus do filme que vai mostrar entrevistas de todos os heróis da NSA, e todos eles vão se descrever tanto o seu pensamento quanto a sua personalidade. E lá vai mostrar um pouco sobre o Gamma Jack, no qual ele acredita que os supers são uma raça superior aos humanos, além de ser conhecido como Bonitão Jack, já que ele é famoso entre as mulheres por dar prioridade em salvá-las, como dito nesse trecho aqui. Faz parte do meu trabalho selecionar quais vilões eu tenho que enfrentar, tá me entendendo? Então eu dou uma geral no ambiente, verifico se não tem nenhuma mulher bonitona que precise ser resgatada imediatamente. E é por conta desse tipo de pensamento do Gamma Jack que as pessoas estão fazendo essa associação ali com o Capitão Pátria. Fora que a agência da NSA decidiu colocá-lo em estado de vigilância o tempo inteiro, com medo dele se tornar um vilão no futuro. E faz sentido, já que depois do Seu Incrível, ele é o super-herói mais poderoso do mundo.